Quão bom e maravilhoso é poder cultuar ao Senhor junto dos nossos amados, dos nossos queridos. E nessa noite nós vamos fazer a exposição do Evangelho de Cristo, segundo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Esta é a segunda mensagem da série A Missão de Deus é a Nossa Missão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Nos diz assim, aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Pedro e João estavam dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estavam sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olhe para nós." E ele os olhava atentamente, esperando alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, o ajudou a levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrar com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. Ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Bendito Deus e soberano Pai, nós estamos diante do Senhor e também da Tua palavra. Palavra essa que é viva, poderosa e eficaz. É eficaz para discernir a intenção do nosso coração. E nós pedimos para que o Senhor faça isso nessa noite. Que o Senhor traga discernimento, para que nós possamos aprender acerca da Tua palavra e também colocar em prática tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Que o Senhor nos ajude a compreender e aplicar essas verdades contidas na Tua santa e bendita palavra. Amém. Amém. Testemunhando o Evangelho na cidade. Testemunhando o Evangelho na cidade. Esse é o título da mensagem dessa noite. Como que a Igreja de Cristo pode alcançar uma cidade? Como os apóstolos cumpriram a missão de Jesus de ir pregar o Evangelho a toda criatura? Será que utilizaram de grandes métodos e estratégias? Qual foi o marketing da igreja primitiva? O que será que eles utilizaram para a expansão do reino de Deus? Isso nós podemos observar através da leitura do livro de Atos. Quando nós estamos lá no capítulo 1, ainda Jesus, juntamente com eles, antes de subir aos céus, Jesus dá instrução para os apóstolos. Ele dá uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E então eles seriam testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como Samaria, até os confins da terra. E essa é a estrutura do livro de Atos. Então, na primeira parte, nós temos os apóstolos em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, e eles recebem o Espírito no dia de Pentecostes, e a partir de então, nós temos eles sendo testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria e até os confins da terra. Essa é a estrutura aqui do livro de Atos, escrito por Lucas.
E nós estamos aqui no capítulo de número 3, aonde o Espírito Santo já veio sobre a igreja. E este sinal foi que eles falaram em um outro idioma, numa outra língua, a fim de que esse evangelho fosse conhecido por pessoas de todas as nações. E então o apóstolo Pedro ele faz um grande sermão no capítulo de número 2, aonde 3.000 almas se convertem. Onde a igreja tem um crescimento muito grande, de 3.000 pessoas. Então nós aproximamos agora no capítulo 3, onde nós vamos ter o segundo sermão do apóstolo Pedro. E após essa grande pregação dele, no final do capítulo 3, nós temos mais um acréscimo da igreja, e agora ela passou para o número de mais de 5.000 pessoas se convertendo através da pregação do evangelho. E nós vamos ver qual foi o caminho que Deus escolheu, preparou para que a igreja crescesse, multiplicasse, a fim de que eles fossem testemunhas ali em Jerusalém. A pregação do evangelho sendo conhecida nessa cidade. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar com os irmãos é o compromisso com a oração, que nós vemos no verso 1 do capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Meus irmãos, Pedro e João, 2 apóstolos, 2 discípulos do Senhor Jesus. Antes deles entrarem no ministério, eles eram colegas de trabalho, eles possuíam uma sociedade, eles eram pescadores que tinham uma sociedade juntos. Então eles já se conhecem há muito tempo. Eles receberam o chamado de Cristo para servir a Cristo e andar com o Senhor. Eles fizeram isso por 3 anos aproximadamente e agora eles estão cumprindo a missão de pregar o Evangelho. Após o crescimento muito grande da igreja no capítulo 2, agora no capítulo 3, eles sobem para o templo a fim de orar. Na tradição judaica, naqueles dias, havia 3 momentos de oração. O dia do judeu começa às 6 horas da manhã e acaba às 6 horas da tarde. É na virada do sol. Então, de acordo com a lei de Moisés, o horário do sacrifício era o horário da manhã e também o horário da tarde. E o judeu, ele separava tanto o horário da manhã, a hora do almoço e a hora da tarde para orar. Esse era o costume de todo o povo judeu. E o apóstolo Pedro, juntamente com João, eles sobem para o templo para essa hora de oração. E são a oração da hora da tarde, às 3 horas da tarde. A hora que era oferecido o sacrifício para expiação do pecado. De acordo com o culto da antiga aliança. E então eles sobem com o objetivo de orar. Essa era a intenção, tanto de Pedro como de João. Talvez você se pergunte, nossa, mas isso é algo muito natural. Isso é algo muito comum. Infelizmente, meus irmãos, era para ser comum, mas não é. Hoje os líderes da igreja não são mais reconhecidos por serem homens de orações. Hoje, se você falar que tem um ofício na igreja, que você é um presbítero, que você é um diácono, ou até mesmo um pastor, as pessoas olham para você com desconfiança. Vai olhar para você, vou tomar cuidado com a minha carteira, porque é perigoso vir me pedir dinheiro. Infelizmente, os líderes da igreja hoje são reconhecidos assim. Mas aqui nós vemos o exemplo de Pedro e João. A igreja, no capítulo anterior, teve um crescimento exponencial, foi muito grande. Numa mente corrompida, o que ele poderia pensar? Eu vou fazer aliança com os políticos aqui a fim de ganhar prestígio. Eles não foram fazer isso. Eles não foram fazer aliança política. Eles não foram tentar manipular as pessoas. Não, o que eles estavam fazendo aqui? Eles foram no templo a fim de orar. A oração deveria ser algo comum e natural para os líderes do povo de Deus.
O metodista do século XIX afirmou que a igreja hoje está procurando melhores métodos, quando Deus está procurando melhores homens dedicados à oração. Meus irmãos, muitas vezes nós reclamamos que a grande parte da igreja não ora, mas a igreja só é um reflexo daquilo que ela enxerga na sua liderança. Infelizmente, nós não oramos como nós devíamos orar. Esse é um pecado que nós devemos confessar. Nos arrepender desse caminho mau que muitas vezes nós trilhamos. Sabe o que nós pensamos com a mente presbiteriana? Muitas vezes, Deus está no controle. Deus é soberano. Ele vai fazer, eu orando ou não orando, Ele vai fazer. Então eu nem vou orar. Muitas pessoas pensam que orar é perder tempo. Mas não é essa mentalidade que nós deveríamos ter. Nós deveríamos buscar o Senhor em oração. Quando nós olhamos para o ministério de grandes pregadores e homens de Deus do passado, por exemplo, do Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, se você ler a biografia dele, ele vai revelar o segredo do sucesso da pregação. E ele diz que enquanto ele pregava a palavra do Senhor, havia pessoas da sua igreja separadas para que naquele momento elas estivessem orando, a fim de que Deus abençoasse a pregação do Evangelho. Quando nós olhamos John Knox, da Escócia, ele era temido por conta das suas orações. A rainha temia mais as orações dele do que o próprio exército. Hoje nós não somos mais reconhecidos assim. Hoje o pastor ele é reconhecido como um executivo, como uma pessoa que está mais relacionada a uma figura empresarial do que um servo de Deus, um ministro de Deus, que vai falar a verdade do Evangelho. Esse é o cenário que nós nos encontramos. Por isso que o primeiro chamado aqui de arrependimento é para a liderança da igreja. Precisamos orar. E depois isso se estende para todo o povo do Senhor. Nós precisamos dedicar tempo em oração. E o que é que nos ajuda na vida de oração? Vamos olhar para o exemplo aqui de Pedro e também João. Havia determinadas horas do dia que separava para orar. É ser mais intencional nisso. Devemos separar um momento do nosso dia para orar. A hora que você acorda, já acorda agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei que o dia pode ser difícil, eu sei que tem um monte de limitações, o trabalho pode ser complicado, eu não sei o que me espera, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é quem vai me sustentar durante esse dia. Obrigado, Senhor, obrigado porque se eu acordei eu tenho vida e o Senhor é que me deu. Obrigado pelo meu lar, obrigado pela minha família, obrigado por tudo quanto o Senhor tem me concedido, eu não mereço nada disso, assim deve começar o dia. Mas às vezes a gente já acorda chateado. Nossa, tem que acordar cedo. Sair no frio é ruim. Mas, meus irmãos, nós devemos buscar realmente separar horários do dia para oração, horário na refeição. Nós encontramos espaço na nossa agenda para tudo. Muitas vezes menos para a oração. Podemos nos utilizar dos recursos que a igreja oferece. Aqui era uma prática litúrgica do Antigo Testamento. Podemos nos utilizar disso. Devocionais, orações, já que nos conduzem para um momento de devocional. Hoje, com o advento de internet, temos acesso muito fácil a muito conteúdo. Então, nós não temos desculpas para não orar. Nós temos muitas possibilidades para isso. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui é o compromisso com a oração que Pedro e João tinham. O segundo ponto que nós vamos observar aqui é a condição natural do homem. O porquê que muitas vezes nós temos dificuldade na oração. É no verso 2 e no verso de número 3, nos diz: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma
esmola. Esse homem coxo aqui, ele está para representar para nós a condição natural do homem. Veja que ele é coxo de nascença. Ele já nasceu com essa deficiência. Ele não pode fazer nada para mudar essa situação. Então ele era colocado na porta do Templo Formosa, porque ali as pessoas entravam para orar, e nada mais um local muito propício para pedir esmola. A pessoa está indo para a igreja, está indo orar, está com o coração mais disposto a buscar ao Senhor, então é natural que as pessoas vão até este local para pedir esmolas. Mas este homem está aqui, meus irmãos, para mostrar a nossa condição real, a forma pela qual nós já nascemos. Nós já nascemos com uma deficiência mais pior do que a física. A nossa deficiência é na alma, é no coração. É o estado de rebelião contra o Senhor. E nós já nascemos dependentes. Podemos ver a semelhança e diferença entre esse paralítico e o que foi levado até Jesus numa outra ocasião, em que os amigos abriram um telhado, desceu o paralítico até onde Jesus estava. Nós vemos semelhança nessas histórias. O que nós vemos agora os discípulos repetindo aquilo que Jesus fez, como seus verdadeiros discípulos. Veja, quando ele viu os apóstolos, ele pediu esmola. Ele precisa da caridade de outros para viver. As necessidades físicas e reais parecem ser mais urgentes do que as necessidades espirituais. A condição do homem natural é de fragilidade, de dependência, de carência e completa impotência. Essa é a nossa condição natural. Não pode fazer nada para mudar. E depende inteiramente do outro. Todo homem já nasce um pedinte, mas sempre pede coisas terrenas e temporais. Sempre pede esmola. O mais complicado nisso é que ele não pode mudar essa condição. Como diz o profeta do Antigo Testamento, pode o leopardo mudar a sua pele? Ele pode mudar as manchas da sua pele? Nós podemos mudar o nosso coração? Vocês que estão acostumados a fazer o mal, podem fazer o bem? Nós não conseguimos mudar a nossa condição. E é interessante que a gente já nasce um pedinte mesmo. A criancinha de colo, se você não dá leite para ela, pode ter certeza que ela vai abrir o bocão. Já nasce pedindo. Já nasce necessitando de cuidado. E é assim somos nós, ainda hoje. Você hoje precisa de cuidado. Você ainda hoje precisa de alguém, porque você muitas vezes se vê fragilizado. Essa é a sua condição. E o que é mais difícil é que você não pode mudar. Você não tem condições para isso. E é onde é revelado o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando somos fracos, é então que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é isso que vai acontecer aqui no desenrolar dessa história. Veja que ele pede uma esmola aqui para os apóstolos, para os discípulos. E o que os discípulos fazem? No verso 4 em diante nos diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Quando o pregador moderno diz: olhe apenas para Jesus, não olhe para a minha vida, a gente entende que o final e o propósito é olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a nossa maior referência, mas olha o que os apóstolos estão fazendo aqui. Olhe para nós. Somos homem como você. Temos limitações assim como você. Olhe para a nossa vida. É muito fácil dizer: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso que os apóstolos fizeram aqui? Não, eles falam: olha para a nossa vida. Nós também temos necessidade. Se nós estamos entrando no templo para orar, é porque também necessitamos. E não necessitamos basicamente de coisas físicas e materiais. Veja, a igreja cresceu aqui de uma forma extraordinária.
Pedro e João poderia ter entrado em contato, poderia ter ganhado recursos para dar para aquele homem. Mas ele viu que a maior necessidade do homem não são coisas físicas e materiais. A maior necessidade que nós possuímos é do Senhor. É da transformação de vida no nosso coração. O que Pedro vai dizer aqui é que, olha, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas aquilo que nós temos nós damos, que é o evangelho da salvação. É a autoridade no nome de Jesus. Jesus é tão poderoso para transformar a sua vida que Ele pode transformar essa enfermidade que você possui. Veja, meus irmãos, Ele se compadeceu daquele homem e não deu para ele o que ele pedia naquele momento. Porque a necessidade do Senhor e do Evangelho é maior. Os apóstolos viram a condição e o pedido do homem, que não possui sequer um nome aqui. Os apóstolos não ficaram com a indiferença diante daquela realidade. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. Pegando na mão direita do homem, o ajudou a levantar. Veja, meus irmãos, que a oferta do Evangelho é um desafio. Quando o Senhor nos chama para o arrependimento, mesmo não tendo condição disso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E é isso que aconteceu na vida deste homem. E nós observamos o resultado da autoridade do nome de Cristo, da consequência deste grande milagre. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando-lhe um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Esse sinal externo, meus irmãos, só era um sinal daquilo que Deus já havia operado em seu coração. Nós temos uma passagem paralela a essa, sobre um coxo também, da qual está registrada em Mateus capítulo 9, quando Jesus diz o seguinte: pois o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para sua casa, e as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Veja que os apóstolos estão fazendo aqui é só repetindo aquilo que Jesus já fez. É a mesma história sendo repetida. Meus irmãos, e é isso que Deus vem fazendo ao longo dos tempos, de todas as eras. É Ele salvando pecadores como a mim e a você, para que todos vejam a obra miraculosa que Ele faz no nosso coração em perdoar o nosso pecado. O sinal externo aqui da cura desse paralítico foi só para chamar a atenção, a fim de que a multidão se reunisse e eles ouvissem a pregação do Evangelho. É o que vai acontecer após aí do verso 11. Eles vão ficar admirados com aquilo, porque todo mundo conhecia aquele homem. Todo mundo sabia que ele era um pedinte. Todo mundo sabia da condição dele. E agora, vendo ele andando, louvando a Deus, pulando de alegria, eles vão querer saber o que está acontecendo. E aí Pedro começa a pregar o Evangelho. Vocês estão achando que esse homem foi curado por conta da nossa piedade? Porque somos pessoas extraordinárias? Ele foi curado, esse homem foi restaurado por causa do poder de Cristo, que habita em cada um de nós. Qual que é o sucesso da nossa vida, meus irmãos? É ter a Cristo em nosso coração. Conta-se uma história que Tomás de Aquino, ele foi visitar o Papa. E aí ele foi lá fazer a visita ao Papa, ele chegou lá, o Papa estava contando as suas moedas de prata e moedas de ouro. E aí o Papa disse para Tomás de Aquino: eu já não posso mais dizer como a Pedro, eu não tenho prata e não tenho ouro,
Tomás de Aquino respondeu: mas você também não pode dizer ao paralítico, levanta e anda. Quando o nosso coração, meus irmãos, está nas riquezas deste mundo, nós ficamos impotentes diante das circunstâncias, diante das situações. O nosso maior poder, a nossa maior riqueza está no Senhor e no seu Evangelho. E somente Ele pode transformar a nossa vida. Aqui é um momento especial da igreja, em que o Espírito Santo está usando os apóstolos de uma forma extraordinária. Mas Deus pode operar, Ele continua operando através de servos fiéis que buscam fazer a sua vontade. Obras maiores que as minhas ainda vocês farão, como nós vimos na liturgia. Nós vimos que as pessoas recebem a Cristo e o seu poder através de discípulos comprometidos. Que Deus concedeu fé para aquele que ouviu, e o resultado dessa fé miraculosa foi esse sinal extraordinário de cura. A oferta de Pedro é melhor. Jesus é melhor do que prata, melhor do que ouro. Jesus pode curar, Jesus pode libertar, pode restaurar vida, pode restaurar a minha e a sua vida como pecadores. E Ele pode fazer isso num instante, como fez na vida desse paralítico. E por último, meus irmãos, nós vemos aqui o testemunho desse homem. No verso 9 e no verso 10, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta do templo. Ou seja, meus irmãos, todo o povo viu o quê? Este homem andar, pular e louvar a Deus. A reação deste povo foi uma reação de admiração, de espanto, de perplexidade. Reconheceram ser ele mesmo que pedia esmola. Todos conheciam e agora ficavam espantados com o milagre. Meus irmãos, o que fica claro aqui é que a pessoa que foi alcançada com o poder de Deus, ninguém consegue controlar a sua emoção daquele momento. A transformação na sua vida. Ninguém fica indiferente quando é alcançado com o poder e a graça de Deus. Ele não consegue se conter, ele vai falar disso, ele vai testemunhar disso, porque isso transformou a sua vida. Ele estava caminhando para o inferno, agora ele está caminhando para o céu. Ele estava caminhando junto às trevas, agora ele está em luz. Então é impossível que essa pessoa continue da mesma forma. Mas o que nós vemos hoje nas igrejas, de uma forma geral, são crentes sonolentos, que estão mais preocupados com o final da Copa, do futebol, do campeonato, do que com aquilo que a palavra de Deus revela. Você pode ter o seu time do coração, não tem problema. Mas, meus irmãos, a verdade do Evangelho tem que impactar a nossa vida. Nós devemos sair alegres, triunfantes, porque nós temos um Deus que se importa com a gente. Que Ele olha para a nossa condição de necessidade, de miséria, de pecado, de atrofia espiritual e se compadeceu. Ele usou um outro homem, uma outra mulher, uma outra pessoa para comunicar esse Evangelho para nós, pessoas como a gente. E o que nós estamos fazendo com isso? Será que realmente nós nos alegramos em saber que pertencemos ao Senhor? Jesus disse certa feita, acerca da sua volta, será que quando o Filho do Homem voltar, Ele achará fé na terra? Nós vivemos, meus irmãos, em dias de esfriamento espiritual, a começar pela liderança da igreja. Quando eu falo isso, eu falo direcionado a mim também, eu me incluo nisso, junto com vocês. É como o apóstolo está dizendo aqui, olhe para nós. Somos humanos, cheios de limitações e problemas, nós necessitamos da autoridade e do poder que vem do nome de Jesus. Para a transformação da nossa vida pessoal, para a transformação daqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos do Senhor. Se você foi alcançado pelo poder de Deus, se a graça de Deus atingiu seu coração, é impossível ficar indiferente, vendo um mundo que está perdido em trevas, e nós temos o remédio, a mensagem que pode transformar todas essas coisas.
As pessoas podem até não crer no Evangelho, não dar atenção, mas elas não conseguem questionar a evidência do poder de Deus na vida daquele que recebeu a Cristo e o seu Evangelho. Talvez as pessoas poderiam dizer, não, isso daí é conversa fiada. Eu não quero acreditar. Mas é impossível negar que aquele homem que vivia pedindo esmola, agora está andando, louvando, pulando de alegria na presença do Senhor. É isso que Cristo pode fazer na nossa vida, meus irmãos. Se você se sente abatido, angustiado, deprimido, se você não consegue caminhar, Cristo pode mudar isso. Ele pode fazer você andar com alegria, pulando de alegria, porque você tem um Salvador. Jesus o Nazareno, Ele que pagou por todos os nossos pecados. Ele tem poder para transformar a nossa vida e fazer com que nós caminhemos com alegria juntamente com Ele e o seu povo. É interessante a gente observar que aquele que foi alcançado aqui pela graça de Deus, ele entra no templo junto com os outros discípulos. Aquele que recebeu o Evangelho quer estar junto do povo de Deus. Quer caminhar com aqueles que também têm esse comprometimento com o Senhor, para dar o testemunho das boas novas de salvação. Caminhando então para as considerações finais, nós vemos claramente que os apóstolos aqui, eles imitam o Senhor Jesus. Assim como Cristo ministrou aos enfermos, aos doentes e curou-lo, eles, os apóstolos aqui, imitam o seu ministério. A outra consideração que nós fazemos importante de aplicação dessa mensagem é que nós precisamos nos dedicar em oração. É importante fazer o marketing, é importante fazer levantamentos, estatísticas a respeito do crescimento da igreja, todas essas coisas são importantes. Mas nós não podemos negligenciar a nossa vida de oração. Necessitamos receber a Cristo com fé, e Deus vai operar o milagre em nós e através de nós. Deus alcançou aquele coxo, aquele paralítico, através do ministério de homens piedosos. Que Ele nos faça instrumento de salvação na vida daqueles que estão ao nosso redor. A conclusão, meus amados, que nós chegamos é que nós deixamos muitas vezes de experimentar o poder de Deus quando nós não oramos e não falamos do Senhor. Os discípulos aqui, eles experimentaram essa extraordinária mudança na vida deste homem, porque eles eram dedicados na oração e na pregação do Evangelho. Que nós possamos também ser testemunhas deste Evangelho, ser uma testemunha do Evangelho em casa, na cidade e no mundo. Começa com um comprometimento com Deus em oração. A partir da oração, o nome de Jesus foi anunciado, o milagre aconteceu e vidas foram transformadas para a glória de Deus. Que essa disposição esteja no meu e no seu coração aqui nessa noite. Que nós saiamos deste encontro pactual, resolutos, certos de nos dedicar a uma vida intencional de oração. Experimentar o poder de Deus e comunicar este Evangelho, essa boa notícia, para todos aqueles que necessitam, a começar no nosso lar, na nossa cidade e assim por diante. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, abençoe sua família, que você possa experimentar esse poder de Deus diariamente. Amém.